Meditação. Na casa do Pai existem muitas moradas. Nos mundos que chegaram a um estágio superior, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes em relação às da Terra. A formação do corpo é sempre, como em todos os lugares, a forma humana mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são as moradas como o vosso? Cada turbilhão planetário, girando em torno de um ponto central, arrasta com ele mundos primitivos de exílio, de provação, de regeneração e de felicidade. Por que Jesus conduz a sua mensagem exortando os ouvintes desta maneira? Que o vosso coração não se turbe, fala-nos Jesus. O conhecimento que Jesus expressa em suas prédicas era de um teor tão revolucionário que, ao ouvi-lo, o coração humano poderia perturbar-se. Amoroso e amigo, Jesus nos prepara para este ensinamento fundamental, com o fundamento de que toda uma estrutura lógica e racional que provoca no interlocutor um estado de alteração momentânea é uma espécie de perturbação. Perturbar-se, alterar, mudar, modificar, desarranjar. O exemplo dado pelas palavras em estado do dicionário nos pincela a dimensão da referência feita por Jesus quando ele pronunciou estas palavras, palavras sábias que o conhecimento proporcionava uma vasta percepção da realidade, e isto perturbaria, alteraria e provocaria mudanças no estado emocional dos que receberiam aquele conhecimento. Assim, estando nós diante de um momento de pasmo essencial que modificará a nossa referência e também nos fará meditar e rever nossos sentimentos quanto à vida que vivemos. Nesta meditação, que nos remete à alma a uma espécie de biografia espiritual, localizamos as nossas moradas e passamos a compreender quem somos. Compreendendo quem somos, damos o passo na edificação da nossa identidade espírita cristã. A consciência espírita percebe o cosmo como acolhedora presença divina e sabe que há muitas moradas na casa do Pai. E quando Jesus, em João, no capítulo 14, diz que vossos corações não se perturbem, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido,
e que vos tenha preparado lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também vós. Portanto, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem ao Espírito encarnado as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo o seu estado, mais ou menos puro e livre dos liames materiais, o meio onde se encontra o aspecto das coisas, as sensações por que passa, as percepções que possui, variam ao infinito. Uns não podem se distanciar da esfera onde viveram. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados vagueiam nas trevas. Os felizes vão desfrutando de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, o mal, atormentado pelo remorso e pelas lamentações, frequentemente só, sem consolo, separado do objeto da sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais. O justo, reunido com seus entes queridos, flui as doçuras de uma indizível felicidade. Neste sentido, também há, portanto, muitas moradas, embora não sejam circunscritas nem localizadas. Pelo ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, aqueles que são ainda inferiores aos da Terra, esta Terra física e moralmente. Existem outros que estão no mesmo estágio de desenvolvimento, e existem outros que são mais ou menos superiores sobre todos os pontos de vista em relação à Terra. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente materialista. As paixões são soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de forma que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e do mal, predominância de um ou do outro, segundo o grau de adiantamento. Apesar de não ser possível fazer uma classificação absoluta dos diferentes mundos, pode-se, no entanto, em função do seu estado e da sua destinação, e também baseando-se sobre as mais evidentes nuances, dividi-los de uma forma geral
como mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde a alma que ainda tem que expiar vão buscar novas forças, repousando das fadigas e das lutas. Seria um mundo de férias. Em seguida, teríamos os mundos felizes, onde o bem vence o mal. E aí os mundos celestiais ou divinos, que são moradas dos espíritos puros, onde reina exclusivamente o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque o homem vive de braços com tantas misérias. Os espíritos encarnados em mundos, em um mundo não está fixado a ele indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases de progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando em um mundo eles atingem o grau de adiantamento que este mundo comporta, passam para outro mais avançado e assim por diante, até que possam atingir o estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais encontram os elementos de progresso proporcionais ao avanço já alcançado. É para eles uma recompensa passar de um mundo de ordem para um mundo mais elevado, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar quando se obstinam no mal. Então, as diferentes moradas espirituais, elas são vistas segundo a elevação moral da alma. Elas podem ser compreendidas como estado de felicidade ou infelicidade humana. E uma teoria espírita se eleva deste primado da vida além, pois o espírito, na erraticidade, ele pode vaguear nas trevas ou desfrutar de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. As categorias dos mundos, dos objetivos, estão em correlação com as dos mundos inferiores e humanos. A existência nos mundos inferiores, que são mundos intermediários e avançados, depende exclusivamente do esforço pessoal de cada espírito. A morada dos felizes não está interditada ao espírito ainda gravitando nas esferas inferiores. Como a Terra pertence ao mundo de expiação e provas, nesta claridade lançada sobre a vida planetária e os níveis dos espíritos aqui encarnantes, temos a revelação de que estamos em um campo de energia pesado e denso, onde o mal domina. E temos neste estágio de consciência que ainda ignoramos o bem.
a oportunidade de aurir um conhecimento sublime através da dor, que nos impressiona positivamente os sentidos, elevando-nos das regiões sombrias para as regiões iluminadas. A doutrina espírita, ela aponta a realidade do que somos, porque na parcela de almas encarnantes no tocante à imensidão da humanidade, somos esclarecidos pelo Espiritismo que, somando-se os muitos mundos, o que chamamos humanidade torna-se imensa, e aquela parcela encarnada na Terra é apenas um pequeno número, tida inclusive moralmente como inferior, enferma e ignorante. Espíritos denominados batedores, pseudo-sábios, e através da qualidade moral dos espíritos, assim, a terceira revelação, localizando o nível inferior moral daqueles que aqui ingressam, nos prepara para o chamamento das vozes celestiais, oportunizando saltos quânticos em nossa vida íntima através da evangelização dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.